conheço a sua história, então eu quero lhe perguntar o que o senhor, como deputado federal, pode fazer pelo autista. Eu queria cumprimentar você, Berenice, o Wilton, a Denise, enfim, a Bárbara, a todos os pais que se mobilizaram nessa caminhada que foi muito expressiva. O movimento em prol da causa, ele tem que perseguir várias frentes. No campo legislativo, já disse a nossa vereadora, o esforço que se empreende para que tenhamos leis na cidade que reconheçam a importância do autismo, que obriguem, ao mesmo tempo, poder agir, tomar iniciativa, a oferecer melhores serviços. É preciso trabalhar o nível da CETEC, vocês estão trabalhando, e também no Congresso Nacional. A boa notícia é que no Congresso Nacional o projeto já veio do Senado, como vocês sabem, ele tem que ser aprovado também na Câmara, e na Câmara já foi aprovado uma comissão, faltando apenas mais um. Nós vamos arregaçar as mangas para que isso se faça o mais brevemente possível. Todos os campos, e é viável, e essa mobilização, ela há de ser muito útil, porque expressa a legitimidade da causa, a força com que os pais, os profissionais, os parentes, as crianças, todos estão emanados para que sejamos ouvidos, que a sociedade compreenda. Isso é muito importante, seja no campo legislativo, seja no campo da sociedade, para que todos entendam e integrar, incluir. É algo indispensável para que a sociedade seja mais harmônica, mas também temos que caminhar no campo científico. Há estudos concretos nos Estados Unidos e no Brasil, até brasileiros que estão se dedicando à causa e tentar identificar pontos em que a cura do autismo possa até ser de todos os lados. Esse movimento tem que interagir, tem que crescer. Eu quero apenas dizer da minha alegria, meu reconhecimento, meu respeito, minha admiração por esse trabalho no dia de hoje. A questão da pessoa com deficiência na sociedade é mais do que um direito, mais do que uma necessidade que se tem de reconhecer brasileiros e brasileiras numa circunstância qualquer. Tem essa dificuldade, tem esse problema, ninguém está livre de se tornar uma pessoa com deficiência. É em si. Essa perspectiva vai mais além. É uma questão de humanizar a sociedade no tempo que a palavra humanização é tão importante. E muito obrigado e parabéns pelo movimento que você. Muito obrigado, deputado, pelas belas palavras, pelo incentivo e pela esperança que deixou no coração de todos nós. Eu ainda quero perguntar aqui a uma representante da OAB, Bárbara Parente, por favor. Nós queremos saber o que a OAB do Rio de Janeiro está fazendo e pode fazer pelo autista. Bárbara, você que também tem um filho autista, por favor, fala pra gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Como mãe, eu sei como é complicado com as crianças. Muito obrigada. E agora, como colaboradora da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB do Rio de Janeiro, presidida pelo Dr. Fernando Júnior, gostaria de convidar também no dia 13 de abril, sexta-feira, às 9h30, irá acontecer um evento chamado Autismo Conhecer Cadinho, onde o intuito é difundir informações. Teremos a presença também do nosso querido deputado Otávio Leite, que muito nos ajuda, e quem a OAB está junto ao movimento dos autistas, e um dos nossos passos é esse evento para poder difundir mais e mais o que é o autismo e buscar uma melhora na qualidade de vida dos nossos filhos. Muito obrigada. Muito obrigada, Bárbara Parente. Agora nós vamos encerrar com a fala do nosso companheiro Ulisses, o grande e valoroso companheiro que está conosco desde o início. Ulisses vai passar para vocês uma mensagem e nós encerramos aqui a caminhada. Gente, para não esquecer, amanhã, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Vamos lotar o Cristo Redentor e o Mundo Azul e todas as instituições agradecem as pessoas que vieram aqui e foram solidárias.